O termo ansiedade está diariamente presente em nossas vidas. Uma reação emocional que pode ser desencadeada por diversas situações, podendo causar danos à nossa saúde, bem-estar e até à qualidade de vida. Mas e os animais de estimação? Será que eles também sofrem com esses sentimentos de inquietação, angústia e estresse? É isso que vamos descobrir agora com a veterinária Suzana Garcia. Suzana, bem-vinda mais uma vez ao Ver Mais. Já nos conte, os cães, os gatos também sofrem de ansiedade, é isso? Isso, boa tarde, Eduarda, boa tarde ao pessoal de casa. Sim, infelizmente eles também são acometidos por esse sentimento, né, e por essa sensação de ansiedade. E às vezes é um pouco mais difícil do tutor perceber, mas sim, eles são acometidos também. E o que pode causar essa ansiedade no pet? Porque a gente sabe que na nossa vida são diversos assuntos, financeiros, emocionais, profissionais, mas os cãezinhos parecem estar ali numa vida boa. Na verdade, o que acontece? Geralmente nossos pets agora estão cada vez mais humanizados. E a gente cria eles para isso, então eles já ficam mais dentro de casa, eles têm mais contato com as nossas emoções. Muitas vezes o modo que a gente cria também, né, a limitação do espaço. Algumas raças já são com uma predisposição de serem mais ansiosos, né? Então tudo isso influencia para você conseguir identificar um cão ou um gato mais ansioso, né? E quais são as diferenças da ansiedade para o cão e para o gato? Então, os cães, eles vão desenvolver um pouquinho mais de ansiedade, a gente vai perceber, muitas vezes alguns ficam mais quietos, com o rabinho entre as pernas, podem ter desde sinais físicos até sinais comportamentais, né? Então, físicos muitas vezes podem defecar no lugar errado, fazer xixi por estresse ou quando tem medo de alguma pessoa, de alguma situação, podem levar a fazer xixi ou fazer cocô no lugar errado, né? E os comportamentais é desde um latido excessivo, né, uma vocalização excessiva, morder os tapetes, os sofás, as portas, né? Então, tudo isso, até a automutilação. Para os gatos é mais comum, a gente não consegue visualizar também tanto. Nos gatos é mais os sinais físicos são mais vocalização e muitas vezes desenvolve algumas síndromes, né, como problemas urinários e também a mutilação de gatos, lambeduras excessivas, né, que a gente percebe numa perda de pelo bem assimétrica, né. Então, muitas vezes, quando muda-se o comportamento, até qualquer comportamento ou algum sinal físico que você percebe que não, tem alguma coisa de errado, o indicado é levar ao veterinário que vai te orientar e tentar identificar no seu ambiente o que é mais propício e o que pode estar acontecendo. E, Suzana, a gente percebe muito nos humanos a questão alimentar. Ou a gente come demais ou a gente come de menos quando está ansioso. Os animais também demonstram isso na alimentação? Alguns, nem todos, mas alguns sim, vão demonstrar isso até com excesso de alimentos, né? Então, e podem levar até uma obesidade. Ou tem alguns que podem, não, meu dono viajou, eu estou ansioso, não come. Simplesmente para de comer, então tem que fazer toda uma manobra, quem fica cuidando do pet, né, para tentar reintroduzir a alimentação. Então, sim, pode ter distúrbios alimentares, mas pode ter outros distúrbios também comportamentais, como eu disse, excesso de latido, vocalização, né? E mudanças na rotina desses pets, mudanças de casa e até mesmo para as fêmeas tem muito essa questão de quando as filhotes nascem e precisam ser doados, são separados um dos outros. Como lidar com isso? Isso pode ajudar a ter a ansiedade, até mesmo depressão? Sim, muitas vezes, a gente não percebe isso na hora que pega o pet, né? Mas tu vai perceber quando adquire um novo pet, por exemplo, né? Então, tem alguns que indicam, sim, e tem alguns que vão se adaptar super bem a isso também, né, Eduardo? Só que tem alguns não. Quando você introduz um novo pet, ou a mulher está grávida, nasce o bebê, ou vem alguém diferente morar na casa, ou até mesmo muda
de casa, né? Isso vai fazer com que gere um estresse para ele. E essa adaptação muitas vezes gera uma ansiedade mais excessiva, né? Que muitas vezes percebe-se esses sinais clínicos mais evidentes. E como faz para evitar esses sinais? Principalmente, eu sei que vai ter uma mudança brusca dentro de casa. Vai chegar por vezes até uns humanos ali têm os bebês, vem uma criança para dentro de casa, o cãozinho não está acostumado, o gato não está acostumado. Como começa a fazer essa convivência para não gerar uma ansiedade? Cães e gatos muitas vezes gostam, na maioria das vezes, eles gostam de rotina. Então, proporcionar uma rotina, mesmo que funciona pra gente, por exemplo, levar eles para passear regularmente, ter atividades físicas interativas, né? Tem alguns que não gostam de outros cães, então perceber, você como tutor, o que eu preciso para muitas vezes não deixar ele mais estressado ainda, mas principalmente rotina, fazer uma adaptação, né? Não, mudou a casa, vamos correr todo dia de manhã, passear todo dia de manhã, dar uma interatividade diferente, enriquecimento ambiental, né? Ter alguma coisa a mais para o pet estar fazendo enquanto eu não estou, né? Essa questão de chegar gente nova, muitas vezes os cães precisam ser tratados ou com o uso de fitoterápicos que ajudam, né? Triptofano, maracujá, camomila, sim, tem várias formulações já na linha pet que ajudam. Só que tem que pensar que como é fitoterápico, não tem uma ação imediata. Então hoje vou me mudar, vou começar a dar o remédio para ele hoje, ou a medicação no caso, né? Então precisa ter toda uma adaptação feita para ter uma interatividade, diminuir esse limiar de estresse, para ele aceitar essa nova condição com mais tranquilidade. O pessoal diz popularmente que os cães são iguais aos donos. E a gente comentou antes nos bastidores que às vezes a gente está ansioso e passa isso para os animaizinhos. Isso pode acontecer? Tem como evitar? Queira ou não, os animais eles são sensitivos, né? Eles percebem tudo que está acontecendo ao nosso redor. Muitas vezes, quando tem uma pessoa, uma criança muito ansiosa, os psiquiatras, psicólogos indicam um pet. Só que daí a maneira que você vai conduzir essa criação, como eu disse, precisa ter uma rotina, porque senão ele vai acabar se adaptando aos seus hábitos ansiosos, né? Então, a gente sempre pede, sim, precisa de interação, mas para você sair da tua ansiedade e para o pet não ficar ansioso, precisa de rotina, precisa de exercício e precisa de brincadeira, porque pet gosta disso, né? Então, eles vivem menos, mas eles vivem com muito mais intensidade. Então, você precisa oferecer isso para eles, né? Para diminuir essa questão. Eles têm uma energia aí para gastar. E hoje em dia a gente vê muita questão de creches para os animais, principalmente para os cães. Isso ajuda eles também? É bom levar de vez em quando? É isso que eu falei, tipo, cada tutor precisa avaliar junto com o veterinário a sua necessidade. A sua realidade. A sua também. realidade. E, o meu cachorro tem medo do quê? Tem medo de gente ou tem medo de pets? Então, por exemplo, aqueles que têm medo de pets, a creche vai precisar fazer uma adaptação e para que ele consiga, na verdade, interagir com aquele outro amiguinho dele lá na creche com mais tranquilidade. Porque senão vai ficar um cachorro de uma raça grande, um cachorro de uma raça pequena, de repente vai ficar desconfortável, né? Então, sim, as creches, elas são benéficas. Na maioria das vezes, os pets aceitam super bem, né? Porque é algo que o tutor não vai estar em casa, eles vão ter uma atividade para estar fazendo, né? Mas precisa dessa interação, precisa perceber se o pet gosta de outros cachorros ou você tem medo dos outros cachorros. E daí precisa fazer essa adaptação gradativa, né? Então é basicamente muito parecido com a gente. A gente precisa socializar, comer bem, manter uma rotina, exercícios físicos, para também ir deixando a ansiedade de lado. Isso, é a mesma coisa. Assim como os sinais clínicos, eles se assemelham, né? Muitas vezes o aumento da ingestão, né, de alimentos, o medo, a vocalização. Assim também é a terapia. Alguns precisam de medicamentos até um pouquinho mais fortes, controlados, né? Mas na maioria das vezes mudança de comportamento, enriquecimento ambiental, correr, com uma comida boa, né? Que isso já vai, um tempo de qualidade seu com o seu pet, né? Que isso vai fazer com que ele se sinta mais seguro
e isso vai gerar um conforto ambiental para ele não demonstrar, pelo menos, toda essa ansiedade que ele possa sentir. E, Suzana, é importante reforçar aí, você falou de medicamentos, que os papais de pet, tutores, devem sempre procurar um médico veterinário, né? Não sair aí automedicando o pet, assim como com a gente tem que cuidar com os pets também. Isso, na verdade, sempre, nós, na nossa profissão, a gente sempre indica, tipo assim, o veterinário é o que mais, o dono conhece, mas quem sabe tratar é o veterinário, né? Então, sempre uma conversa, uma consulta, para você entender melhor a situação, e os medicamentos controlados também muitas vezes são necessários, mas sim, sempre sob a prescrição do médico veterinário. Suzana, muito obrigada por ter vindo aí mais uma vez e ajudar a gente com esse tema aí que, além de atingir os humanos, agora está atingindo os pets também. Obrigada a vocês, tá?